E é isso aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse pobre humilde canal. Estamos aqui para resolver a FUVEST 2012 em Física. Agora vai pegar no breu esse canal aqui. Eu resolvi a FUVEST 2010, 2011, fiquei 2 meses sem gravar, mas agora eu vou gravar um atrás do outro e vambora. Tudo isso, ver as resoluções da prova, resolver provas antigas, é sem sombra de dúvidas um dos melhores métodos de estudo. E FUVEST tem suas características em física, matemática, química, mas física tem um padrãozinho. Inclusive eu já fiz um vídeo comentando a análise de incidência da FUVEST. Por favor, antes de mesmo de assistir esses vídeos de resolução da prova, das provas, melhor dizendo, de matemática, física e química, que vai colar aqui nesse canal, dá uma olhadinha das estratégias, dicas que eu dou para FUVEST. Eu presto FUVEST desde 2008, 2007 na verdade, foi minha primeira FUVEST. E eu sempre vou prestando FUVEST, eu gosto da FUVEST, entendo bem a prova da FUVEST, e aí conforme o tempo que você vai fazendo, e quando eu digo fazer, é ir no dia, eu pago a inscrição e vou no dia fazer a FUVEST, porque eu gosto, depois eu pego a resolução de segunda fase, vou lá pro cursinho onde eu trabalho, a gente divulga e fala, faz aquela resolução comentada, mas eu sempre vou fazer as FUVESTs. Isso me dá muita experiência e eu vejo muitos alunos ainda cometendo alguns erros básicos quando se trata de FUVEST. Se seu sonho é a Universidade de São Paulo, vem comigo, assiste o vídeo, vai aparecer no card, vai estar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, dá uma olhadinha como é que é a estratégia para FUVEST. A gente precisa entender um pouco melhor a prova e ter uma boa estratégia. Sem mais delongas, vamos agora para resolver essa prova de 2012, que sem sombra de dúvidas, essa prova de 2012 de Física é uma das mais, ou a mais difícil que já teve nos últimos anos, mas sem sombra de dúvidas. Então, apertem os cintos, coloque o capacete, que hoje vai ser louco o negócio. Se liga só, questão 80, ela diz o seguinte: um mobile pendurado no teto tem 3 elefantinhos presos um ao outro por fios. Ai, que bonitinho! Como mostra a figura, tá ali a figura. As massas dos elefantes, ou elefantinhos, de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, 20 gramas, 30 gramas e 70 gramas. Os valores de tensões em newtons nos fios superior, médio e inferior são respectivamente iguais. Bom, então essa questão aqui é aquela famosa do quadradinho, que seu professor de física sempre desenha aquele quadradinho, e eu vou desenhar o quadradinho aqui também para representar o elefante. Eu vou começar a resolução de baixo para cima. Por quê? Isso vai me ajudar muito com relação às alternativas. Olha só, eu vou desenhar aqui o quadradinho representando o elefante de baixo, o cinza, o mais escuro. Então, para cima, ele vai ter aqui a tração, certo? Que é o famoso T3. Lembrando, para baixo eu vou ter o peso desse elefante aqui, ó. O peso de 3, eu vou chamar assim, P3, tudo bem? Isso aqui é a minha força resultante, T1 menos peso, ou peso menos T1. Mas aqui, como o objeto está parado, ele está em equilíbrio, isso quer dizer que o T3, ele é igual ao peso 3. E peso é o quê? Peso é igual a massa vezes a gravidade, tudo bem? Então é isso que eu vou fazer agora. O T3, eu vou fazer aqui na frente. O T3, ele vai ser igual a massa de 3 vezes a gravidade. Lembrando que eu chamei de 3 aqui esse elefantinho aqui, beleza? E ele quer saber nesse exercício, olha só, as tensões. Então, aqui eu tenho a tensão 1, aqui eu tenho a tensão 2 e aqui eu tenho a tensão 3. A tensão 3 está aqui. A tensão 2 está de verde agora para você e a tensão 1 está de vermelho, beleza? Então é isso que o exercício quer saber para a gente aqui, é isso que ele perguntou. Para saber essas tensões, eu comecei de baixo para cima. Então, olha só, voltando, eu vou colocar aqui, o T3 vai ser igual à massa. Quem é a massa? A massa do 3 é 70 gramas. Aqui tome cuidado, tem que ser sempre em quilogramas e não em gramas quando se fala de Newton, uma força. Então, é só lembrar que 1000 gramas ele é igual a 1 quilograma, beleza? Então 70 gramas é igual a x. Se você fizer essa regrinha básica de 3 aqui, você vai chegar numa conclusão que vai ser, eu vou fazer com calma, vai, 1000x é igual a 70 vezes 1 ali. Ou seja, o x que eu quero descobrir vai ser 70 dividido por 1000. Beleza? Corto o zero, e aqui, conforme eu for cortando os zeros, a vírgula que está aqui, ó,
aqui, ela vai andar agora para a esquerda. E ela vai andar 2 casas para a esquerda, porque tem 2 zeros aqui. Ou seja, esse x vai dar 0,07, tudo bem? Então, 70 gramas em quilogramas é 0,07 vezes 10. Então, o T3 é igual 0,07 vezes 10, de novo, é só tirar a vírgula agora, quando estava dividindo andou para a esquerda, multiplicando vai para a direita. Isso aqui vai dar 0,7 newtons. Se você tem dúvidas nessa sacadinha básica de matemática, tá travando, a matemática básica tá te travando, não só essa matemática básica, mas a matemática em si, essa questão algébrica, tem o módulo UTI da matemática aqui, meu querido, minha querida, que você precisa conhecer. O link tá na descrição desse vídeo aqui, eu já fiz alguns vídeos comentando sobre isso também, então bora lá acompanhar também o UTI da matemática. Vamos sair da UTI da matemática para não travar mais em física e nem em química e nem matemática também. Então, feito isso, o famoso T3 aqui, ó, fiz o T3, porque eu comecei por baixo, olha só, ele quer saber respectivamente. Então, ele me deu aqui, a alternativa E tem 0,7 e a alternativa A tem 0,7. Ou seja, eu já descartei 3 alternativas de uma vez só. De uma vez só, descartei 3 alternativas. E aí o legal é que se eu descobrir o T2, ou ele pode ser 0,3 ou 1, se eu descobrir o T2, eu já terminei isso aqui, eu já vou para a próxima questão. E é isso que a gente vai fazer agora. Agora nós vamos para o T2, vamos descobrir o T2, do elefantinho 2 aqui, ó. Então eu vou desenhar o elefantinho 2, ele é menorzinho, vamos colocar o 2 aqui. Tchum. E aí, gente, olha só, para cima eu vou ter o T2, certo? Para cima, segurando o elefantinho 2, o T2. E para baixo, o famoso T3, tudo bem? Só que para baixo, além do T3, o T2 ele sustenta não só a tensão do 3, mas também o próprio peso do 2, entendeu? Então para baixo aqui continua atuando a força-peso, a gravidade continua atraindo o elefantinho 2, que eu chamei de P2. Então para baixo eu tenho P2 mais T3 e para cima eu tenho T2. Tudo bem? Então, ó, T2, lembra, eles são iguais porque eles estão em equilíbrio. T2 é igual ao peso do elefantinho 2 mais a tensão ou tração do T3, tudo bem? Então, mais a tração do T3. E é isso que eu vou fazer agora, a gente consegue calcular, porque ó, T2 é igual ao peso. Quanto que deu o peso de 30 gramas? 30 gramas, a gente já descobriu que 70 gramas era 0,07. Então, 30 gramas vai ser 0,03 vezes a gravidade, porque é uma força-peso, tá aqui ó, gravidade, mais o T3, que eu já descobri que vale 0,7. Tudo bem? Agora, se eu fizer essa conta aqui, adivinha só, isso aqui vai dar 0,3, essa multiplicação aqui, ó, mais 0,7, ou seja, o T3, perdão, o T2 aqui, o T2, ele vai valer 1 newton, beleza? 1 newton, e já era, correu para o abraço, já foi para a alternativa A, nem preciso fazer o T1, descobrir quanto vale o T1, porque eu já sei que ele vai valer 1,2. Então é isso, corremos para o abraço e terminamos o primeiro exercício. Bom, moçada, agora estamos no exercício 81 da FUVEST 2012, vamos lá. Uma pequena bola de borracha maciça é solta do repouso de uma altura de 1 metro em relação ao piso liso e sólido. A colisão da bola com o piso tem um coeficiente de restituição de epsilon ali de E igual a 0,8. A altura máxima atingida pela bola depois da terceira colisão com o piso é... Eita, nós! Calma aí. Anote a DOT. Ele deu ali V2 final dividido pelo V2 inicial, em que tá, são respectivamente módulos das bolas. Tá, ele colocou aqui note a DOT, ele me disse assim, ó, que FV final e FV inicial são respectivamente os módulos das velocidades da bola logo após e imediatamente antes da colisão com o piso. A aceleração da gravidade vale 10. Gente, de verdade, esse aqui é um exercício do ITA na FUVEST. De verdade, é um exercício do ITA, tem um exercício perdido do ITA dentro da FUVEST desse ano aqui. Por quê?
Eu vou tentar reproduzir, e meu desenho é muito ruim. Qual é a situação? Ele disse que uma bola de borracha maciça, sabe aquelas bolinhas perereca que você compra lá, que você coloca não sei se na sua cidade tem isso aí, você coloca lá você vai na farmácia ou na padaria, você coloca uma moeda de R$1, vira aquele negócio assim, sai, vem aquela a bola perereca, você sai jogando por aí, ela vai pulando e tal, é isso aqui. Então, é isso que eu vou tentar desenhar agora, ó. Eu vou fazer nosso piso maciço e tudo mais. Já saiu o primeiro risco errado, mas vamos embora. Ó, tá aqui, ó. Não sei se vai ficar pequeno o meu desenho, mas vai. Tá aqui o piso maciço. Então, ele me disse que tem uma bola aqui, ó, que ela vai sair dessa posição aqui e o V dela, o V, eu fiz muito pequeno aqui, vou mudar. Ó, vou fazer o piso mais pra cá, ó. Eita, nós, quem sabe faz ao vivo e tem uns problemas também. Eu não vou gravar de novo. Olha só. Então, eu tenho a minha bola aqui, ó, onde ela vai ter o seu V0, certo? Ela vai ter o V, na verdade não V0, o V igual a 0, desculpa. Então, eu tenho a minha bola que tá aqui, ó, o V igual a 0. Tudo bem? Então, isso aqui deixa eu só apagar para não confundir. Então, eu tenho aqui V igual a 0, que ela sai do repouso. Ele me disse aqui que ela sai do repouso. Tá aqui, ó. Uma bola saindo do repouso. Então, tá. Ela vai cair. Uhul! Caiu. E quando ela chegar no solo, ela vai encostar no solo. Ela tá próxima de encostar do solo aqui, ó. Isso aqui, tá aqui que tá o meu V0. Tudo bem? O meu V0 tá aqui. Quando ela bate no solo, então ela bateu no solo aqui, ó, ela foi lá e bateu aqui no solo, fez todo aquele impacto e tudo mais, a bolinha aqui, ela fez todo esse impacto, o que vai acontecer? Ela vai subir. Quando ela subir, ela vai atingir uma altura um pouquinho menor em relação àquela altura inicial. Dá para imaginar isso? Acho que isso não é muito difícil agora. Então, ela vai ter uma certa altura aqui, beleza? Que ela tem aqui. E aí, o que acontece? Essa bolinha, ela vai subir, certo? Com uma velocidade que eu chamei de V1. Então, ela desceu com uma velocidade, ela bateu no chão, com uma velocidade que eu chamei de V0. A velocidade de V0 é que ela bateu no chão. Quando ela começa a subir, ela sobe com V1. E ela vai descer com esse mesmo V1. A mesma velocidade que ela sobe é a mesma que ela vai descer aqui, ó, V1. Ela vai descer. Quando ela desce, adivinha só o que acontece? Ela vai de novo bater aqui no solo. Ela bateu aqui no solo, a nossa bolinha. E aí, ela vai subir novamente com uma velocidade que eu vou chamar de V2. Tudo bem? V2, ela vai subir. E ela vai descer também com a mesma velocidade, ou seja, o V2. Tudo bem? Adivinha só o que vai acontecer? Ela vai bater de novo no chão. Então, esse negócio que eu faço aqui assim, ó, que parece pé de alface, mas não é. Isso aqui é tipo ela colidindo. Essa bolinha ficou muito grande. É tipo o impacto da colisão dela aqui. Então, minha bolinha tá aqui, ó. Beleza? Ela bateu de novo. Se ela bateu de novo, adivinha o que vai acontecer? Ela vai subir novamente. Agora, uma altura um pouquinho menor. E ela sobe com uma velocidade que eu chamo de V3. Ela subiu. E ela vai descer com uma velocidade também conhecida como V3. Tudo bem? O exercício está me perguntando, olha só, a altura máxima atingida depois da terceira colisão. Ou seja, ele quer saber, eu vou fazer de verde agora, ele quer saber essa distância aqui, ó. Essa distância, ele quer saber esse H. Ele quer saber a altura. Tá. Então, nós conseguimos agora entender o texto, traduzir. É muito importante nos exercícios de física você tem que tentar desenhar a situação. E eu fiz o meu desenho aqui, espero que você tenha entendido a minha arte moderna. Então, agora, a gente vai começar a pensar em formas de resolver isso. A primeira coisa que vem na minha cabeça é conservação de energia. Lembra? Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. É muito importante você ver esse conteúdo antes de ver essa resolução aqui. Então, quando eu olho para esse primeiro esquema aqui, ó, eu vou colocar ele de laranjinha. Ó. A primeira parte aqui, ó, sabe? Quando ele cai, quando ele está aqui nesse ponto, que eu vou chamar de A, aqui em cima, e aqui embaixo quando ele caiu, ponto B. Quando ele está no ponto A, aqui em cima, ó, quando eu penso em conservação de energia, eu tenho que lembrar disso, ó. Eu vou colocar aqui no canto. Que energia mecânica de A vai ser igual a energia mecânica de B. Tudo bem? E lá em cima, aí que está o rolê. Lá em cima, ele vai ter tanto energia potencial mais energia cinética. Isso aqui tem que ser igual, isso aqui de A, né? Isso aqui tem que ser igual a energia potencial de B
mais energia cinética de B. Se liga só, se a velocidade lá em cima é zero, sinal que eu não tenho a energia cinética lá em cima. Cortei. Beleza? Dá para entender isso? Então só tem energia potencial lá em cima. E embaixo, quando ele está batendo no chão aqui, ó, que eu chamei de ponto B, ele não tem mais energia potencial. A potencial dele foi embora. Ele vai vir com a velocidade teoricamente máxima dele aqui, que é o V0. Tudo bem? Então, continuando isso aqui, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter que energia potencial, lembra? É massa, gravidade e altura. Lembra disso, energia potencial vai ser igual a massa, o V0 quadrado, por que V0? Porque essa velocidade aqui, ó, dividido por 2, tudo bem? Aqui eu já consigo ver que a massa vai embora, olha só, massa foi embora, ou seja, ficou G vezes H é igual a V02 dividido por 2. Eu vou só isolar o V0 aqui, ó. O V0, se eu precisar dele, eu vou deixar ele aqui do lado, ó. O V0 vai ser 2 vezes GH, tudo bem? Então, essa é a sacada. 2 vezes GH vai ser o meu V0. Achei ali. Se eu precisar dele, mas por que eu já estou pensando em velocidades? Eu já vou explicar isso para vocês. Porque ele me deu uma relação com velocidades. Por isso que eu já estou isolando a velocidade. Eu não sei como eu vou usar isso ainda. Mas eu já estou pensando em isolar as velocidades porque ele me deu uma relação de velocidades. Tudo bem? E aí, eu vou fazer a mesma coisa no último setor aqui, que ele quer saber a altura. Vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer aqui no canto e eu vou fazer tudo de vermelho para a gente tentar se entender aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eita, deu errado. Olha só. Então, o que eu preciso entender aqui? De novo, energia mecânica final vai ser igual a energia mecânica inicial. Ou seja, então aqui vai ser meu A e aqui vai ser meu B. Lá em cima, o que eu espero? Que a energia mecânica de A seja igual à energia mecânica de B. A, eu chamei aqui a parte de baixo, vamos dizer assim. Tudo bem? Eu chamei a parte de baixo. Então vai ser energia cinética de A mais energia potencial é igual a energia cinética de B mais energia potencial, potencial de B. Tudo bem? Quando ele está saindo, ele tem uma velocidade aqui, ó. Ele sai com uma velocidade no impacto. Depois do impacto, ele está subindo com uma velocidade. Ou seja, ele vai ter o quê? Energia cinética. Potencial, não. Então, potencial de A, ele não tem. Beleza. Quando ele está lá em cima, na altura máxima, a velocidade dele é zero. Ou seja, ele só tem energia potencial. Então, mais uma vez, eu vou chegar com isso aqui, ó. Que mv, só que a velocidade aqui é o 3. V3 quadrado dividido por 2, V3 quadrado dividido por 2 é igual a massa vezes gravidade vezes a altura que eu quero descobrir, que é esse H aqui, ó, que eu quero descobrir, tudo bem? Mais uma vez, vou cancelar as massas, e aí eu vou ter V3 quadrado, eu vou fazer direto, tudo bem? Esse 2 aqui vai passar para lá multiplicando, vai ser 2GH. Tudo bem? Esse é meu V3 quadrado. Bom, então sabendo disso, agora eu vou precisar usar o not a dot dele aqui, ó, que ele me deu, ó. Ele me deu que isso aqui significa que V quadrado final dividido pelo V, velocidade quadrada inicial, me dá o coeficiente, é uma constante, me dá o coeficiente de restituição, que é 0,8. Então vamos pensar nesse primeiro caso aqui, ó. Esse primeiro caso, onde? Qual que vai ser meu coeficiente? Logo depois que ele bate. Então, assim, ele me diz assim, velocidade final. Ele me deu que E1, eu vou chamar de E1, ele é velocidade final. Quem é a minha velocidade final? Ele desceu com uma velocidade V0, essa é a inicial. A velocidade final é V1 que ele está subindo. Então, aqui vai ser V1 ao quadrado dividido por V0 ao quadrado. Isso aqui é o meu E1. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o V1. Então, ó, o V1 ao quadrado resultou que vai ser o coeficiente ali que eu chamei de E1 ou E, só que ele é uma constante, vezes o V0 quadrado. Tudo bem? Vou fazer, então, eu usei aqui, ó, só para... Meu desenho está ficando bem poluído, mas eu usei essa primeira parte aqui, ó. Agora eu vou fazer a segunda parte, quando ele desce e depois sobe. Então, ó,
O que eu vou fazer? O outro E2, que eu vou chamar assim, ele desceu, certo? Ele desceu o quê? Ele bate, ele desce, lembra que está em vermelho aqui, ele bate com uma velocidade, que é a minha velocidade inicial, de V1. Ele sobe com V2, então isso aqui vai ser V2 quadrado dividido por V1 quadrado. Vou isolar novamente aqui agora, só que o V2, então vai ser V2 ao quadrado, vai ser igual a E2 vezes V1 quadrado. Tudo bem? E finalmente vou fazer isso para o terceiro passo, que eu chamei de E3, que é a outra colisão. Então, a velocidade inicial dessa colisão é a velocidade de queda, V2. E a velocidade final é o V3. Então, ele sempre pede para a gente V3 quadrado, que é a velocidade final, dividido pela velocidade inicial, quadrado. E aí, vou fazer a mesma coisa, vou isolar o V3. V3 quadrado é igual a E3 vezes V2 quadrado. Tudo bem? Só que, ó, agora vamos com calma. Vamos com muita calma. Vamos fazer as contas. Quanto que vai dar o V1 quadrado? V1 quadrado. A gente consegue meio que calcular ele. Por quê? O V1 ao quadrado, ele me deu quanto vale isso aqui. O E vale 0,8. Então, vai ser 0,8 vezes V0 quadrado. Aí, descobri isso aqui, ó, eu vou para o V2 quadrado aqui, ó. Então, o V2 quadrado, ele é o V1. Então, vou colocar assim, ó, V2 quadrado é igual a 0,8. E quanto vale o V1? Já acabei de descobrir, ó. 0,8 vezes V0 quadrado. Tudo bem? Vou continuar aqui embaixo. Agora, ó, vai ser V2 quadrado, vai ser 0,8 ao quadrado. Eu fiz isso aqui, 0,8 vezes 0,8, deu quadrado, vezes 0,8. Ou vezes V0 quadrado, tudo bem? E agora, eu vou só separar isso aqui, ó. O V3, ele vai ser o seguinte, V3 quadrado vai ser igual a 0,8, que é a nossa constante, vezes, quanto que deu V2 ao quadrado? Aqui é V2, ó. Quanto que deu V2 ao quadrado? Eu tenho aqui, ó, 0,8 ao quadrado vezes V0. Deixa eu jogar um pouquinho para cá. V0 quadrado. Tudo bem? Aí a sacada agora. Isso aqui. Então, o V3 quadrado vai ser 0,8 ao cubo vezes V0 quadrado. Beleza? Aqui eu já consegui relacionar a velocidade final e a velocidade inicial, o V3 e o V0. Aqui, só para a gente organizar, quanto que vai dar isso aqui, ó, 0,8 elevado ao cubo? De novo, o TI da matemática te salva. Eu vou fazer aqui, ó, 8 ao quadrado, a gente já sabe que é 64. Então, 8 ao cubo, se você não sabe de cabeça, vai ter que fazer, ó, 64 vezes 8. Então, aqui a gente vai fazer 8 vezes 4 vai dar 32. Então, coloco 2 aqui, sobe 3. 8 vezes 6 vai dar 48, com aquele 3 que subiu, 51. Fechou. Achei 512, certo? Só que lembra que eu vou elevar 0,8 elevado a 3, vai ter 3 zeros. Então, eu vou ter que voltar 3 zeros, vou ter que voltar 3 casas. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, ele vai ser igual a 0,512 vezes V0, certo? Ao quadrado. Até aqui tudo bem, então, ó. Eu consegui determinar o V3. Por que eu precisei determinar o V3? Porque se eu souber o V3, se eu souber esse V3, lembra, ó, a gente determinou energia mecânica no começo. Se eu determinar o V3, quanto vale esse V3, eu consigo descobrir quanto vale o H. Só que o V3, ele ainda tem uma incógnita, que é o V0. Tudo bem? O V0. O V0 eu vou colocar aqui, ó. Lembrando, lá no comecinho dessa explicação, o V0 que ficou quietinho aqui, ele era a altura, a altura dessa primeira relação aqui, ela vale 1. Esse H vale 1. Então, o V0 quadrado vai ser 2G, porque aqui vale 1, beleza? Então, é isso que eu vou fazer agora, ó. V3 quadrado vai ser igual a 0,512 vezes
2 vezes a gravidade, ou seja, 20. Tudo bem? Isso aqui vai me dar a velocidade. Não vou mexer nisso por enquanto. Não vou mexer. Agora eu volto para essa aqui, ó. Essa aqui. E vou substituir o que eu tenho ali. O V3 eu já tenho um valor. Então é isso que eu vou fazer, ó. No lugar do V3 quadrado, eu já tenho um valor. Eu preciso usar essa fórmula aqui, ó. Agora para descobrir o H, lembra? Acompanha o raciocínio aí, senão a gente vai se perder aqui nessa conta do ITA, no meio da FUVEST. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse cara aqui, ó, de verdade, vou pegá-lo e vou fazer assim, ó, o V3 deu quanto? 0,512 vezes 20 é igual a 2 vezes GH. Tudo bem? Eu quero isolar o H. Isso aqui também dá 20, concorda? 2 vezes a gravidade. Então vai ser 0,512 vezes 20, certo? Dividido por 20. Eu peguei isso aqui, já deu 20. Vai ser igual ao H que eu quero descobrir. 20 com 20 foi embora. O H, finalmente eu cheguei a 0,512. E aí, isso aqui é em metros. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma alternativa com isso. Meu Deus do céu! 0,512, ou seja, alternativa D. Eu sei que esse exercício foi para lá de complicado, difícil. Eu vou até tirar o zoom aqui, ó, da parada, para quem quiser tirar um print, tentar entender o que eu fiz. Eu não fiz muito em ordem, eu fui resolvendo assim de cabeça. Eu prometo que se ficar ruim a resolução desse exercício, eu vou resolvê-lo novamente um vídeo à parte, para que você possa compreender. Mas vai com calma, isso é incomum na FUVEST, ter exercícios de ITA na FUVEST como foi esse aqui agora. Um exercício de enunciado simples, mas de um conceito absurdamente complexo, um dos exercícios sem sombra de dúvidas mais difíceis da FUVEST dos últimos anos. Vale a pena ver de novo essa parte da resolução desse vídeo que eu fiz com vocês aqui. Eu vou fazer um outro vídeo específico só para essa resolução desse vídeo, desse exercício. Percebi que ele é longo, extenso, vou ver se tem outra forma de resolver, mas acredito que não. Mas tá aí, o caminho é esse. Colocou conservação de energia junto, com coeficiente de restituição, mas esse aqui nem precisava saber daquela conceito de colisão, ele já deu a fórmula e encaixar as coisas. Exercício do ITA no meio da FUVEST. É isso que aconteceu agora, beleza? Próximo exercício dessa FUVEST do mal. Aí você pensa, vamos para mais um exercício, depois de fritar muito o neurônio, fazer um exercício do ITA no meio da FUVEST, vou para um exercício mais tranquilo. A FUVEST vai dar um exercício mais tranquilo. Achou errado, minha querida, meu querido. Porque o exercício 82, só de bater o olho, não é que dá medo, mas ele é muito conceitual, ele não tem números, tá ligado? Análise dimensional. Então vamos lá, sem medo de ser feliz, porque a aprovação começa agora. Eu tenho Marisa e Luísa, elas estão brincando ali numa pista de patins lá no gelo, eu acho. Vamos ver. Vamos ler o enunciado. Maria e Luísa, ambas de massa M, ou seja, elas têm a mesma massa, patinam no gelo. Luísa vai ao encontro de Maria com uma velocidade de módulo V. Maria, parada na pista, segura uma bola de massa M e, num certo instante, joga a bola para Luísa. A bola com uma velocidade de módulo Vzinho, na velocidade de direção de V, depois que Luísa agarra a bola, as velocidades de Maria e Luísa em relação ao solo são, respectivamente, note a dot, Vzão e Vzinho são velocidades em relação ao solo. Considere positivas as velocidades para a direita. Desconsidere os efeitos dissipativos. Espera aí. Esse note a dot, principalmente, meus queridos, essa parte aqui, considere positiva as velocidades para a direita, isso quer dizer que tudo que tiver saindo da esquerda para a direita é positivo, beleza? Então, esse conceito é muito importante que ele deu ali pra gente. Então vamos com calma. Aqui é a quantidade de movimento. Mais uma vez a FUVEST cobra a quantidade de movimento. Foi assim na FUVEST 2010, 2011, 2012. Ó a análise de incidência que eu disse que você ia aprender na prática. Então a gente vai usar aqui a quantidade de movimento. Então eu vou fazer o primeiro caso só da Maria, só pensando na Maria. Então, ó, eu vou usar a quantidade de movimento inicial, ela vai ser igual à quantidade de movimento final. Eu vou colocar um I de inicial, F de final. Qual é a quantidade de movimento inicial da Maria? Lembra da fórmula, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, aqui, como ela está presa com a bola está no peito dela, ela vai jogar ainda a bola para a Luzia, então a Maria, a massa dela é o sistema entre o Mzão e o Mzinho, que é
da massa da bola em massa da Maria, tudo bem? Vezes a sua velocidade inicial. A gente já sabe que a velocidade inicial dela, ela está em repouso, ela está parada, quer ver? Ó? Que parada. Ela está parada na pista. Isso aqui eu já sei que vai dar 0, mas vou continuar ainda. Isso vai ser igual a massa da Maria vezes o V1, ela vai ter uma velocidade depois de ter jogado a bola em direção à Luzia. Tudo isso mais quem? A massa da bola vezes o Vzinho. O Vzinho, eu vou fazer assim com uma perninha, para indicar que é o V, esse Vzinho é a velocidade da bola. Tudo bem? Como eu disse, isso aqui, a velocidade inicial dela está parada é 0. Então ficou 0 é igual a massa da Maria, o V1 que eu quero descobrir, mais a massa da bola, vezes esse Vzinho aqui, ó, que eu estou tentando fazer como se fosse uma raiz e eu estou com a letra feia. Mais feia do que a normal hoje. Tá aqui, ó, o Vzinho, tudo bem? Então eu vou isolar esse V1. Então, algebricamente, o que eu tenho que fazer? Esse aqui, ó, que está positivo, ele vai passar para o outro lado e vai vir negativo. Então ele vai ficar, ó, menos V vezes o Vzinho aqui, certo? Igual a Mzão e o V1, que é o que eu quero descobrir. Ou seja, eu tenho que isolar o V1. V1 vai ser igual menos M, deixa eu só jogar um pouquinho para baixo, M Vzinho dividido pela massa da Maria, que é o Mzão. Achei a primeira velocidade, o V1. Eu já começo a olhar para as alternativas, de novo, já dá para cortar esse, já dá para cortar esse. Eu fico entre C e D, beleza? Eu estou entre C e D. Agora eu preciso descobrir qual é a velocidade da Luzia. Para quem não entendeu ainda o que está rolando aqui, quando a Maria joga a bola, ela está parada, mas só pelo fato dela fazer o movimento e jogar a bola, ela acaba indo para a direção oposta. Por isso que isso aqui dá negativo. Lembra, a gente adotou positivo indo da esquerda para a direita. Se a Maria jogou a bola na direção da Luzia, ela estava parada, ela vai um pouquinho para trás. Isso tem a ver muito com a quantidade de movimento. A gente precisa ver isso lá, essas aulas também. Talvez eu grave aulas da quantidade de movimento por aqui. Agora, eu vou fazer o que acontece com a Luzia. Mesma coisa. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. O que está acontecendo com a Luzia no primeiro momento? Ela tem a massa, certo? Ela vai ter a massa da bolinha chegando nela, vezes o Vzinho. Aí vai ser mais a maçona. E ela está indo em direção à Luzia, ou seja, a velocidade dela é negativa, não pode esquecer dessa parte. Menina, não esquece dessa parte. E isso vai ser igual ao depois, quando ela recebe a bola. Ou seja, quando ela receber a bola, ela vai estar com maçona, mais a massinha da bola, vezes o V2 que eu quero descobrir, que é a sua velocidade final. Tudo bem? Então, ó, a Luzia tem uma velocidade inicial que é menos V. Tudo bem? A quantidade de movimento inicial dela é a massa da bola vezes a velocidade chegando nela, mais a massa dela vezes o V que ela já tem, que o exercício deu. E é negativo porque eu adotei positivo para a direita. Agora, vou continuar e vou isolar esse V2 aqui, ó. Ele não é muito difícil de isolar. A sacada é a seguinte, aqui vai dar MVzinho, que eu estou tentando desenhar aqui, mais, aqui já vou colocar menos. Vê se você concorda com essa sacada. Se o número positivo multiplicado por um número negativo, você concorda que vai dar negativo? Sabe aquele princípio básico da matemática, mais com menos dá menos? Tá aqui, ó. Então eu sei que isso aqui vai ser maçona e V vai ficar negativo. Tudo isso vai ser igual à soma das massas, vou fazer com calma, MV, dividido por V2. Ou seja, o V2, ele vai ser Mzinho, Vzinho menos Mzão, Vzão dividido pela soma das massas. Maçona mais massinha. Tudo bem? Achei o meu V2. E isso bate com a alternativa. Vamos verificar para ver se bate com alguma alternativa. Bate aqui, ó. Bateu! Bateu com a D e correu para o abraço. Mais um exercício complicadinho, viu? Não é fácil esse aqui. Eu me lembro que na época, muitos dos meus alunos, na época eu era graduando, mas já dava aula. E eu lembro que a galera errou muito esse exercício por não ter se ligado nesse considere positivo as velocidades para a direita, beleza? Então tá aí, feito esse exercício, um pouquinho complicado, mas nem tanto.
tá aí, não chega a ser nível I, tá quase lá, mas tá difícil essa FUVEST. Vamos pro próximo exercício. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui, exercício 83, ele diz o seguinte: para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes representa, em uma feira de ciências, um instrumento esquematizado na figura acima. Nessa montagem, uma barra de alumínio de 30 centímetros de comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro indicada e outra encostada no anteparo fixo. Beleza, deu para entender. O ponteiro gira livremente em torno do ponto O. Tá ali o ponto O, também deu conseguir ver. Sendo que o comprimento de sua parte superior é 10 centímetros e da inferior 2 centímetros. Se a barra de alumínio tem a temperatura inicial de 25 graus Celsius, for aquecida a 225 graus Celsius, o deslocamento da extremidade superior do ponteiro será aproximadamente de... Então é o seguinte, dá para entender aqui, ó, que isso aqui vai dilatar, essa barra linear, ela vai dilatar, e esse ponteiro aqui vai se mover, porque ele vai empurrar essa extremidade de baixo para essa direção, para a esquerda, e esse ponteirinho aqui de cima, ele vai andar para a direita, ou seja, ele vai vir mais ou menos para cá. Ele quer saber o que vai marcar aqui, ó, quantos centímetros ou milímetros vai marcar aqui em cima, beleza? Dilatação térmica, geralmente cai linear, mas é raro acontecer de cair, é raro acontecer de cair na primeira fase aqui da FUVEST, mas caiu. E a gente precisa lembrar do conceito de dilatação, que é ΔL, que é a dilatação do comprimento, L, comprimento, é igual L vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear, tá aqui, ó, que ele deu 2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura, que geralmente os livros didáticos e sua apostila também deve colocar como delta teta. Beleza? Então vamos descobrir o primeiro passo, qual foi a dilatação dessa barra de alumínio. Então o ΔL vai ser igual a 30 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a temperatura variou quanto? De 25, tá vendo, ó? Para 225, ou seja, foi 200. Eu vou colocar aqui direto, ó, 200 vezes 10 elevado a 2, beleza? Então vamos fazer essa conta com calma. Primeira sacada, bases iguais aqui, ó, somos expoentes. Então, e eu já vou multiplicar essa parada também, ó. Então vai ficar 30 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3, tudo bem? ΔL vai ser igual, esse zero aqui eu vou cortar com um desse expoente aqui. Então vai ficar 3 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Isso aqui vai dar ΔL igual a 12 vezes 10 elevado a menos 2, tudo em centímetros, porque era essa unidade de medida que eu estava usando. Traduzindo isso aqui deu 0,12 centímetros, tudo bem? Isso também, como ele quer em milímetros, eu já vou colocar aqui, eu não sei se vai me ajudar, mas vai ser 12 milímetros, isso aqui representa 0,12 centímetros, é igual a 12 milímetros. Já dá vontade de colocar ali a alternativa D, mas a gente não vai fazer isso não. Eu achei só o ΔL, tudo bem? Então eu vou ampliar essa imagem aqui para conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês, olha só. Então vamos lá. Gente, eu tenho aqui a imagem um pouquinho mais ampliada. Traduzindo do que aconteceu, eu descobri que isso aqui, ó, foi apenas 12 milímetros, sabe? Ampliou muito pouco aqui, dilatou pouquinho. Beleza, essa dilatação implica que esse ponteiro aqui que eu vou fazer de vermelho, ele vai mudar agora. Se essa parte de baixo mudou, ela veio para cá, ela foi para esquerda, então isso aqui foi para a direita. Eu vou deixar de vermelho mesmo, só para a gente entender que foi o que aconteceu aqui, beleza? Ele quer saber essa varredura aqui desse ângulo. Então, vê se você concorda comigo. Eu vou fazer de amarelo. Você concorda que esse ângulo aqui, ele está aqui também, ó, eles são opostos pelos vértices? Eu vou chamar ele de beta, tudo bem? Beta. Aqui acabou a física, agora virou matemática propriamente dito. Por quê? Eu tenho uma regrinha na matemática que diz o seguinte: e se eu tiver o raio, isso aqui é um raio, o 10 é o raio, e eu tiver um ângulo, eu consigo calcular essa varredura, o quanto ele vai andar aqui, esse ponteiro. Então, ó, o beta, a propriedade matemática, vou tentar desenhar o beta certinho aqui, eu só faço ele meio pauzinho assim, ó. O beta, ele vai ser a varredura, o quanto ele vai correr aqui, que vai ser o meu x, dividido pelo raio.
E isso também acontece aqui embaixo, nesse ângulo amarelo aqui, o tal do beta. Eu poderia colocar outro nome ali, seria melhor, alfa, gama, sei lá o que. Mas eu vou deixar beta ainda. Ele vai ser assim, ó. Ele vai ser o 0,12 centímetros que eu descobri, dividido pelo raio que é 2 centímetros. Tudo bem? Eu consigo descobrir qual é esse ângulo. E como eles são opostos pelo vértice, eu vou colocar um igual ao outro. Então vai ser x dividido pelo raio é igual 0,12 dividido por 2. Tudo bem? Esse raio aqui, eu até esqueci de substituir o valor. Ó. Esse raio, ele já tem um valor que vale 10. Ele me deu, ó. É que eu estava usando a propriedade ali. Ele me deu, ó. Esse raio vale 10. Eu vou apagar aqui, já vou colocar 10 para a gente já ir fazendo a conta. Ó. Então, aqui apaguei e vou colocar 10. Então, isso aqui deu 10. Tudo bem? Aí eu não sei como você faz essa conta, dá para multiplicar cruzado aqui e correr para o braço, ou simplesmente você pode chegar aqui e dar uma proporcionalidade para isso, você que escolhe, mas a gente pode pegar isso aqui e vai ser assim, ó, multipliquei cruzado, esse com esse com esse. Então ficou 2x é igual a, não tá 0,12 vezes 10 vai dar 1,2, tudo bem? Então o x vai ser 1,2 dividido por 2, x é igual a 0,6 centímetros. Lembrando, as alternativas estão em milímetros, é isso? Ou seja, mesmo que você não lembre da conversão agora, de centímetros para milímetros, você já vai bater na alternativa C, que vai ser 6 milímetros. Beleza? Exercício um pouquinho mais suave agora. Então, próxima questão, bora! Então, exercício 84, provavelmente não, claro que é ótica. E provavelmente, agora, já olhando para o Note a Dot aqui, Snell Descartes. Isso é muito importante, é a terceira questão, terceira FUVEST seguida que cai Snell Descartes. Então já dá para ver que essa lei de Snell Descartes vai cair, a probabilidade de cair na sua prova da FUVEST é altíssima. Então, vamos ler a questão. Uma fibra ótica é uma guia de luz flexível e transparente, cilíndrico, feito de silício e polimero, de diâmetro não muito maior que um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias, com baixas perdas de intensidade. A fibra ótica é constituída de um núcleo por onde a luz se propaga e de um revestimento como esquematizado na figura acima, corte longitudinal. Sendo o índice de refração do núcleo 1,6 e o de revestimento 1,45, o menor valor do ângulo de incidência θ do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo é aproximadamente... Gente, vou ter que traduzir essa parada aqui porque ficou complicado. Olha só, ele quer saber o ângulo que chega aqui, ó, lembra? O ângulo chega aqui, ele quer saber qual é o menor valor possível para o θ, para que isso aqui não escape, tipo, bateu aqui, ela vai refratar e vai vir para cá, assim, ó, uhul, vai vir para cá. A gente quer que essa luz aqui, ela permaneça, ela bata e vai para cá e vai fazendo assim, entendeu? E vai se transmitindo. É isso que é o conceito da fibra ótica. Só que ela quer saber o menor valor. O menor valor, isso vai acontecer quando esse ângulo aqui, ó, esse cara vir para cá, for de 90 graus. Beleza? Porque acima de 90, ele vai escapar. Ele vai embora, ele vai atravessar, podemos dizer assim. Ele vai atravessar aqui assim, ele vai fazer assim, ó. Uhul, atravessei, fui embora. Entendeu? Ou ele pode atravessar assim, se for próximo, por exemplo, 91, ele vai fazer isso aqui, ó. Mas atravessou. Entende? É isso que ele quer saber agora. O ideal é que ele não atravesse. Então ele quer saber o menor valor possível do ângulo de incidência, do ângulo que chega, para esse cara não atravessar, não passar. Atravessar, estou colocando entre parênteses aqui, tudo bem? Entre aspas, perdão. Mas é para que ele fique ali dentro, que ele não saia do núcleo. Então, para ele não sair do núcleo, ele tem que fazer esse ângulo de 90 graus. Ele tem que correr bem paralelo e bem rente a essa parte do revestimento. Beleza? Então é isso que ele quer saber. Ele quer saber aquele conceito de ângulo limite. Poucas apostilas trabalham com isso. Acho que eu já vi na apostila do poliedro falando de ângulos limite e tal. Mas a gente vai trocar ideia sobre isso aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, com toda certeza, é da lei, e eu vou anotar de novo aqui, ó. Lei de Snell-Descartes. Então, ela diz o seguinte, que N1 é igual ao seno de incidência, eu vou colocar um izinho aqui, beleza? É igual ao N2 vezes o seno
nesse caso aqui de refração, vou colocar um R aqui, beleza? Só que ele já deu pra gente aqui a ideia dos ângulos, ele quer saber esse seno aqui de incidência, o cara que chega. Ele me deu o N1, o N1 ele vale 1,6, tudo bem? Vezes o seno que eu quero descobrir, o NI, igual ao N2, ele me deu 1,45 vezes o seno de refração. Isso ele não me deu, e aí você precisa estar, mano, ninja para entender. Lembra que eu te falei aqui, ó, o ângulo que vai formar é de 90? Então é o seno de 90. O seno de refração é esse ângulo de 90 aqui, que é o começo da questão onde eu expliquei. Então o seno de 90, ele deu aqui seno de 90? Não deu seno de 90, mas a gente tem que lembrar que o seno de 90 é 1. Beleza? Nós teríamos que lembrar nesse caso que o seno de 90 é 1. Ou seja, a questão acabou agora, virou algébrica e, vamos dizer assim, tranquila. Por quê? O meu seno de incidência, ele vai ser 1,45 dividido por 1,6. E aí, a parte de fazer conta que vai ser a mais chatinha aqui, que vai ser 145, certo? Eu multipliquei ali por 100 por 160. Certo? Não adiantou muito, mas vou ter que colocar um zero aqui, 0, aqui também. Aí eu vou ter que fazer a conta. Quantas vezes o 160 cabe no 1450? Isso aqui ficou fácil, porque vezes 10, 160 vezes 10 vai dar 1600. Então, provavelmente, tem que ser 9 aqui, ó. Ele vai ter que ser 9, porque 1.600 menos 160, ele vai dar 1.400, não vai dar isso aqui. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio, mas essa aqui é a álgebra básica. Então, se eu fizer essa conta aqui, vai sobrar 144, certo? E aí, esse 144, eu vou ter que pensar de novo. Eu vou ter que colocar outro zero aqui, e aqui já posso parar. Já posso parar porque ele achei 0,9 ali, certo? O 0,9 só tem uma alternativa aqui que vai bater com isso, ó. Seno de 0,9 é o 65, ou seja, alternativa E. Beleza? A parte mais difícil dessa questão aqui era entender o ângulo de 90 ali, como ele ia se formar, e essa parte algébrica aqui, que de novo volto a enfatizar, o TI da matemática. Acompanha aqui que eu vou explicar com carinho como é que faz essas questões básicas aqui de álgebra, beleza? Então, próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: em uma sala fechada e isolada termicamente, uma geladeira em funcionamento tem, um dado instante, sua porta completamente aberta. Antes da abertura dessa porta, a temperatura da sala era maior do que do interior da geladeira. Beleza. Após a abertura da geladeira, a temperatura da sala diminui até o equilíbrio térmico seja estabelecido. Faz sentido. Diminui continuamente enquanto a porta permanecer aberta? Não faz sentido. Diminuir inicialmente, tá. Então vamos entender isso aqui. Eu vou tentar aqui uma sala. Então eu vou desenhar um retângulo, tá ligado? Um retângulo. Aí ele tinha aqui uma geladeira. Como é que desenha geladeira, gente do céu? Sei lá, alguém me ajuda aí, por favor. E agora? Olha, ia quase sair. Peraí. Eu vou fazer pra cá. Esse aqui veio, certo? Pra cá. Aqui tá as prateleiras da geladeira, tá ligado? Aquela parte aqui que você coloca as frutas e tal. Manjou? Ficou bom o desenho, hein? Ficou bom, mano. Ficou bom, ficou uma porcaria. Aqui tá os leite e tal, coisa do tipo. Então, aqui é a porta da geladeira, tá? A geladeira está aberta, beleza. Não sei se deu pra entender aqui meu desenho. Então, o que acontece? O ar quente que tá aqui, ó, no ambiente, ele tá quente. Então, quando eu abro a geladeira, ele vai, lembra, sempre assim, a natureza ensina. Quem tem mais vai para a direção de quem tem menos. Então, quem tem mais pressão, maior temperatura, ou seja, grau de agitação das moléculas, vai na direção daquele que tem menos. Então, o quente, eu vou colocar aqui, o quente vai no lugar do F, do frio. O frio, eu não vou entrar muito no conceito aqui do frio, do quente, enfim. Mas quem tem mais vai na direção de quem tem menos. Então a tendência inicialmente é que esse cara aqui vai em direção da geladeira. Ele vai tentar aquecer quem está lá dentro da geladeira. Só que a geladeira,
também vai rolar essa troca de convecção térmica. A geladeira também, ela vai ajudar a esfriar esse ambiente, porque eles vão procurar um equilíbrio térmico. Por exemplo, sempre assim, se eu tenho 0 graus Celsius e eu tenho um outro ambiente, um outro espaço que está em 100 graus Celsius, o equilíbrio térmico não vai ser 50, cuidado, mas ele vai estar entre esses números aqui, ó, tá vendo? Ele pode ser 23, 22, 24, 71, 81, 99, mas o equilíbrio térmico vai estar entre esses dois valores. Beleza? O equilíbrio térmico vai estar entre esses dois valores, se tivesse esses dois caras aqui. Só que essa questão é tá safada. Por quê? A geladeira, ela tem um motor. Esse motor, sabe aquilo, geladeiras modernas agora não tem muito disso não, mas a minha geladeira ainda tem, porque eu sou professor. A minha geladeira, quando você está no dia de frio, dá para colocar atrás da geladeira a toalha molhada para secar. Porque ela tem uma serpentilha ali e tal, e ali tem uma dissipação do calor do motor. Aí que tá a sacada dessa questão. O motor, quanto mais a geladeira precisar esfriar, vamos dizer assim, você deixou a porta da geladeira muito tempo aberta, é por isso que consome mais energia a sua geladeira. Por quê? Você deixou muito tempo a porta da geladeira aberta, tem um negocinho na sua geladeira chamado tipo um termômetro, que a gente chama de termostato. Ela vai indicar pro motor da geladeira que a temperatura está subindo da geladeira, porque o ar quente do ambiente está entrando na geladeira. E aí o motor vai passar a trabalhar mais. Quanto mais o motor trabalha, mais quente fica o ambiente, porque é um ambiente isolado, como o exercício disse. Então, assim, inicialmente vai esfriar bem rapidamente o ambiente, porque eles vão procurar esse equilíbrio térmico que eu expliquei ali. Só que depois, com o tempo, esse termostato vai dizer pro motor, ó, tá ficando muito quente aqui dentro da geladeira. E o motor vai trabalhar mais. Ou seja, o motor trabalhando muito, ele aquece. Se ele aquece, ele vai aquecer o ambiente. Então deu para entender? Olhando para isso, ele diz assim, ó, diminui continuamente. Não dá. Diminui até o equilíbrio térmico que seja estabelecido. Olha, essa aqui dá até para dizer que sim, só que a gente tem que, quando você considera um motor, isso aqui vai embora. Não dá. Diminui inicialmente, mas posteriormente será maior quando a porta for aberta. Maior? Tá, vamos com calma. A D aumenta inicialmente. Tá. Então, ó, eu já estou aqui na C. Na C. Ela aumenta inicialmente. Não, a temperatura não vai aumentar inicialmente. Então, só pode ser a C. Essa aqui deu alternativa C, rapaziada. Alternativa C. Meu Deus do céu, esse exercício estava complicadinho aqui também, então deu uma alternativa C, mas conceitual, lembrar do motor, e é isso. Mas essa questão aqui compensa um pouco mais aquela questão de número 2 que a gente fez aqui, que a gente demandou muito mais tempo. Aquela você ia precisar de uns 5, 10 minutos para resolver, essa aqui se resolve em 1 minuto, 2 minutos lendo, aquele aluno bem preparado consegue resolver bem essa questão. Próximo! Então a questão 86 diz o seguinte: a seguinte notícia foi vinculada por Estadão, Beleza, Internacional, na terça-feira, 5 de abril de 2011. Tóquio, a empresa TEPCO informou nessa terça-feira que a água no mar nas proximidades da usina nuclear de Fukushima foi detectado nível de iodo radioativo 5 milhões de vezes superior ao limite legal, enquanto o Césio 137 apresentou um índice de 1,1 milhões de vezes maior. Uma amostra recolhida no início de segunda-feira em uma área marinha próxima ao reator 2 de Fukushima revelou uma concentração do iodo 131 de 200 mil becquerels por centímetros cúbicos. Beleza. A mesma amostra fosse analisada novamente no dia 6 de maio de 2011, o valor obtido para a concentração de iodo 131 seria aproximadamente, aí ele coloca aqui becquerels centímetros cúbicos. Gente, deixa eu ler aqui o note a dot para entender. A meia-vida do material radioativo é um intervalo de tempo em que a metade dos núcleos radioativos existentes em uma amostra desse material decai. O famoso meia-vida. Beleza. É basicamente o seguinte, ó. Eu vou tentar desenhar essa parada aqui. É como se eu pegasse uma amostra, sabe? Uma amostra. E todo mundo vai emitir radiação. Mas esse cara aqui é tipo muito radioativo. Então ele tá ali, mano, emitindo radiação e tal, e todo brilhando como nunca, brilha, brilha, estrelinha. Só que depois de um tempo, esse brilha, brilha, estrelinha que eu tô brincando aqui, essa radiação, ele vai perdendo intensidade. Entende?
ele vai perdendo essa capacidade de emitir radiação, ele é finito. E aí ele vai ficando tipo, quando você olha assim, analisando esse material, ele parece uns pontinhos aqui nele. É sinal que ele está caindo a radioatividade dele, ele está perdendo, vamos dizer, a vida dele de radiação. Por isso que a gente chama de meia-vida. E deu para entender? Nesse caso aqui, ele diz que demora 8 dias. 8 dias para que isso comece a acontecer, para que ele comece a cair um pouquinho mais. Então, a cada 8 dias, ele vai perdendo um pouco daquilo que a gente chama da vida dele. Deu para entender essa primeira parte? Acho que isso é muito importante. Então, olha só. O que quer dizer tudo isso? No começo, e aí a primeira sacada antes, né? Quantos dias ele quer aqui, ó? Ele falou assim, então, se uma amostra fosse, a mesma amostra saísse do dia terça-feira, 5 de abril de 2011, e a mesma amostra fosse no dia 6 de maio de 2011, qual valor seria obtido? Então, a primeira coisa nós precisamos entender, do dia 5, eu vou colocar do 4, até o dia, que dia que ele quer? Dia 6 do 5, quantos dias tem aqui? Aí tem que tomar muito cuidado. Por quê? Do dia 5 até o dia 30, quando fecha o mês de abril, se você fizer a conta rapidamente, vai fazer assim, 30, geralmente você faz 30 menos, certo? 5, você acharia 25, só que está errado. Por quê? O dia 5 conta, ele é um dia útil também, vamos dizer assim, para o decaimento. Ele conta, então seriam 26 dias aqui, tudo bem? Aqui daria 26 dias. Aí tem que tomar muito cuidado com essa sacada. E aqui, saindo do dia 1 até o dia 6, seria mesmo, tem 5 dias. Não, o próprio dia 1 conta também. Ele é um dia. Você vai parar no dia 6. Você não vai correr o dia 6 inteiro. Mas o dia 1 conta. Então nós teríamos aqui 6 dias. Tudo bem? Então, ó, a sacada, só para resumir, aqui eu tenho 6 dias e aqui eu tenho 26 dias. Então, ó, eu vou anotar com calma. Vamos lá, só para entender essa parte aqui. Então, do dia 5 até o dia 30, eu tenho 26 dias, e não 25, porque o dia 5 conta. Do dia 1 até o dia 6, eu não tenho 5 dias, eu tenho 6 dias, porque o próprio dia 1 conta também, eu preciso levar em consideração ele, beleza? Ou seja, o total aqui são 32 dias. Beleza? E sabe o que é legal? Esse 32 ele é múltiplo do 8 dias que ele me pediu aqui. Ou seja, cada meia vida, ele vai perder a metade do que ele tem. Por exemplo, eu vou explicar até melhor, vou fazer com calma aqui. Ele começou com 200 mil, ou seja, 200k, e aqui eu vou colocar a unidade de medida dele, o Becker. Tá aqui, beleza. Então, depois de 8 dias... Então, eu vou fazer uma tabelinha, eu vou fazer na raça, vamos lá. Depois de 8 dias, então, aqui, eu vou colocar assim, 8 dias, o que aconteceu? E meia vida dele foi embora, então ele ficou 100. Já deu para sacar? Depois, mais 8 dias, adivinha só o que aconteceu depois de 8 dias? Ele foi para 50k BK, aqui ó, beleza? Depois, BQ, perdão, aí depois 8 dias de novo. Certo? Aí ele foi para 25k, aí eu vou colocar a unidade de medida dele aqui. Ou seja, já foi aqui 16, 24 dias, tudo bem? Eu quero para 32, então falta mais 8. 8 dias, novamente. Aí ele ficou com 12,5k de 1000, né? K de 1000, unidade de medida BK. Eu sei que minha letra não ajudou muito, mas basicamente esse exercício aqui é mais a interpretação da notícia. A FUVEST cobra muito esse tipo de interpretação. Uma questão parecida com o Enem. A gente teve uma questão parecida com o ITA lá no começo desse vídeo, e agora uma questão mais parecida com o Enem. A FUVEST que cobra um pouquinho mais dessa interpretação de texto e tudo mais, da habilidade de você ver uma notícia da ciência e tentar entender. Isso aqui sempre cai com física moderna, geralmente, na FUVEST. Ela explora isso através da física moderna. E aqui está caindo uma ideia de radioatividade. Eu espero que vocês tenham entendido essas sacadas. Então eu fui dividindo, 8, 8, 8, até chegar no 32 dias. Então em 32 dias eu achei a alternativa aqui, eu acabei de pegar o pernilongo, de 12,5 mil Beckers aqui. E essa questão não é muito difícil, ela é bem conceitual. O problema era entender ali os 32 dias e entender esse ciclo de meia vida, beleza? Então estamos aqui na questão 87, que diz o seguinte: a energia elétrica gerada em Itaipu é transmitida da subestação de Foz do Iguaçu, Paraná, a Tijuco Preto, São Paulo, em alta tensão,
de 700 kV, 750 kV, perdão, por linhas de 900 km de comprimento. Se a mesma potência fosse transmitida por meio das mesmas linhas, mas em 30 dessa vez kV, bom, olha só, eu vou tentar desenhar aqui o que está acontecendo. Então tenho minha torre de transmissão. Aqui eu estou tentando desenhar aquelas torres, sabe, que parece a Torre Eiffel. Quando você está andando nas estradas, assim, você vai pela estrada do Brasil afora, tem essas torres de transmissão, assim, que parece, enfim, de vez em quando você encontra, parece aquelas bolas de basquete que são usadas na aviação para indicar para o piloto de avião não passar por ali. Tem aquelas bolas laranja e tudo mais. É isso que eu tentei desenhar aqui. Então, arte moderna de novo. Aqui ele diz que a linha de transmissão é de 900 km. No primeiro caso, ele diz que usa 750 kV para até chegar em São Paulo. Ele pergunta assim, mas se usasse 30 kV, então qual seria a tensão utilizada, qual seria a perda de energia pelo efeito Joule? Seria aproximadamente o que? Aí ele coloca aqui, 625 vezes maior, 27 mil vezes maior, 30 vezes, 25 ou nenhuma, ou a mesma, né? Ou nenhuma, tá ali. O que a gente precisa lembrar? Da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes o I. Nesse caso, o R vai ser constante. Por que o R é constante? Porque a distância é a mesma para os dois casos. O nosso R, ele vai ser constante. E a gente vai ter que lembrar aqui, ó, ele falou, ó, se a mesma potência, ou seja, a mesma potência fosse transmitida por meio das mesmas linhas, então ele falou de potência. Se ele falou de potência, eu estou lembrando dessa fórmula aqui, P igual a U, que é a tensão dividido pela resistência, tudo bem? Ele quer saber a potência. Então o que ele quer saber? Ele quer saber a perda, a diferença que vai ter entre uma e outra. Ou seja, eu vou achar a razão entre elas. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer aqui nesse canto, ó. Eu vou pegar a P1. A P1 nada mais é do que a primeira 750 kV ao quadrado dividido pela resistência, tudo bem? A P2 vai ser 30 kV ao quadrado dividido pela resistência, tudo bem? Aí a sacada está a seguinte, como eu vou fazer aqui vamos dizer assim, a perda, vamos dizer, através do efeito Joule, tá vendo? Ó? A perda do efeito Joule, eu vou fazer a razão de P1 dividido por P2, tudo bem? Então, ó, P1 pelo P2, então vai ficar 750, eu vou desconsiderar por enquanto unidade de medida porque ela vai cortar, vocês vão ver, ó. 750 ao quadrado dividido pela resistência, aqui, deixa eu jogar um pouquinho para baixo, vai ficar 30 ao quadrado e a resistência também está ao quadrado, esse parênteses tinha que ser um pouquinho maior, tá aqui, ó, um pouquinho maior foi, e aí, olha a sacada, dá para entender que esse aqui vai cortar com esse porque eles são constantes? Então, ó, quem vai ficar aqui, ó, vai ser P1 dividido por P2 é igual a 750 dividido por 30, tudo isso aqui ao quadrado. Eu posso simplificar essa parada aqui antes de levar ao quadrado, ó. Vou fazer aqui embaixo. O P1 dividido por P2 vai ser, ó, aqui acompanha o raciocínio, deu 75 e 3, isso aqui vai dar 25 ao quadrado. Então, P1 dividido por... Eita, escapou aqui. P1 dividido por P2, ele vai ser igual a 25 ao quadrado, é 625. Deu 625 essa relação. Você já achou um número que, quando você for para alternativas, e tem ele aqui, o tal de 625, mano, já ia arriscar o B. Mas para a gente compreender um pouco melhor, significa o seguinte, eu vou fazer em relação ao P2, que ele pediu, a potência que ia perder em relação ao P2 se eu diminuísse a voltagem, aquilo que está chegando lá. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, o P2, ele vai ser P1 dividido por 625, beleza? Olha só troquei de lado aqui, ó. Eu isolei o P2, beleza? Isolei o P2, vai ser P1 dividido por 625. O que significa? Que quando eu coloco o P2, ele é menor em relação ao P1 625 vezes. Mas esse menor significa que ele tem que ser maior para dar a mesma transmissão, para chegar lá, ó. Ele tem que ser 625 vezes maior, esse cara aqui.
Quando eu uso 30 kW, ao invés de 750 kW, para percorrer a mesma distância que é 900 km, ele vai ter que ser 625 vezes maior. É isso que eu estou aqui, ele está pensando em perda. A tensão teria que ser 625 vezes maior para eu não perder, quando eu estou falando de potência, beleza? Então, é essa a questão 87. Questão 88. A figura abaixo representa imagens instantâneas de duas cordas flexíveis e idênticas, C1 e C2, tracionadas por forças diferentes, olha só, tracionadas por forças diferentes, nas quais se propagam ondas. Beleza. Durante uma aula, estudantes afirmaram que as ondas nas cordas C1 e C2 têm. Bom, e antes disso ele colocou assim, note e adote. A velocidade de propagação de uma onda transversal de uma corda é igual a T dividido pelo μ, onde T é a tração da corda e o μ é a densidade linear da corda. Ele me deu uma fórmula que diz o seguinte, que a velocidade de propagação da onda na transversal, ela é a raiz. E isso aqui parece muito confuso. Você fala, nossa, da tração dividido pelo μ. Ali ele até explicou o que significa esse μ, que é a densidade linear da corda. Isso aqui já dá desespero. Você fala, caraca, não entendi nada. Mas calma, calma. A gente vai para a primeira afirmação. Ele diz que a velocidade de propagação é a mesma. E aí a gente vai ter um grande problema. A velocidade não vai conseguir ser a mesma para os dois, porque as forças são diferentes. Entende? Ainda, lembra daquela fórmula? Velocidade é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência delas, tudo bem? Mas como a força aqui, a força que ele está empurrando a corda e tudo mais, que ela está tracionando as cordas, são diferentes, então a velocidade de propagação é diferente. Então a primeira deu falsa. Essa aqui está muito errada. F de falsa para ela. Beleza? Ainda, a gente vai olhar agora para uma questão também do comprimento de onda. O comprimento de onda são iguais? Lembra, o comprimento de onda é onde começa vamos dizer assim, uma crista e aonde ela vai se repetir, onde se repete aqueles momentos. Por exemplo, se eu pegar esse momento aqui, ó, ele vem aqui, ó, esse pontinho veio e parou aqui no 4, ó, tá vendo? Parou no 4. Então ele se repetiu. Se eu pegar o mesmo comprimento aqui, ó, ele está no meio, certinho, ó. Então ele veio e parou aqui no 4,5. Ou seja, os comprimentos de onda são iguais aqui, ó. Então esse aqui está verdadeiro, que é o nosso lambda. E a frequência é a mesma? Não. Por que a frequência não é a mesma? Porque, ó, na primeira eu já disse que as velocidades de propagação são diferentes. Tudo bem? Se a velocidade de propagações são diferentes, então o lambda é o mesmo. A gente já descobriu aqui, ó, pela B. E a frequência, então, tem que ser diferente deles, para cada corda. Ó. A frequência não pode ser a mesma, porque a velocidade é diferente para cada uma das cordas. O lambda é o mesmo. Então, a velocidade quanto maior for a velocidade, maior vai ter que ser a frequência, já que o lambda é constante. Quanto menor a velocidade, menor vai ser a frequência. Beleza? Então, isso aqui só dá a alternativa B. Só B está correta. E aí, só para a gente encerrar, eu acho que pode rolar dúvida, lembra que tração é igual a força, né? Então, só para a gente fazer uma conexão com essa fórmula que eu não comentei, ele me deu uma fórmula que a velocidade é tração ou força dividido pelo μ aqui, ó. Como as forças são diferentes, o exercício deu que as forças são diferentes, então isso aqui já me resulta uma velocidade diferente. Só para explicar um pouco melhor e dar uma conexão com a fórmula que ele me deu aqui, ó. Mas eu nem precisava da fórmula propriamente dita. Se as forças são diferentes, elas vão resultar velocidades diferentes. Mas ele me deu uma fórmula para me dar uma ideia disso aqui, beleza? Então vamos lá, exercício 89, ele diz o seguinte: em uma aula de laboratório, os estudantes foram divididos em dois grupos. O grupo A fez experimentos com o objetivo de desenhar linhas do campo elétrico e magnético. Olha só, campo elétrico e magnético caindo de novo. Os desenhos feitos estão apresentados na figura 1, 2, 3 e 4, abaixo. Então, simbora. Aqui, olhei as figuras, beleza. Aos alunos do grupo B, coube analisar os desenhos produzidos pelo grupo A e formular hipóteses. Dentre elas, a única correta é a que as figuras 1, 2, 3 e 4 podem representar respectivamente linhas de campo. Então ele quer saber linhas de campo. Olha só, no primeiro eu tenho aqui, eu vou tentar desenhar mal e porcamente. Ele está dizendo que tem linhas que estão fugindo
escapando. Então, é sempre assim, ó, eu vou ter o positivo aqui, sempre, sempre. O positivo vai estar aqui dentro, ela vai estar escapando, que a gente representa pela letra E, tudo bem? Então, esse escapar aqui, eu só posso estar falando de um... Isso aqui é um campo eletrostático. O campo eletrostático, anota isso aí, pelo amor de Deus, agora, que isso é muito simples de se entender agora. O campo eletrostático são os elétrons ali, as molequinhas se movendo e tal e tudo mais, e aí eles são sempre abertos, eles nunca são fechados, são sempre abertos. O eletrostático é sempre aberto. Então, ó, se eles são sempre abertos, eu posso dizer que 1 e 2 são eletrostáticos. Lembrando que ele sempre vai sair, sempre vai ter o positivo no meio e vai estar saindo ali as linhas de campo. Mas aqui, por exemplo, aqui é tudo positivinho, ó. Positivinho e vai estar saindo as coisas, beleza? Então, ó, eu sei que 1 e 2, porque eles são abertos. Como assim abertos? Eu vou explicar melhor. Mas eu já sei, ó, eletrostático, eletrostático. Tem mais algum eletrostático? Não. Então já bateu a alternativa A. 1 e 2 tem que ser eletrostático, eletrostático. Por quê? Eu vou explicar um pouco melhor até isso aqui. O campo magnético, ele é fechado as linhas. Como assim? Tá vendo? Ó? Olha o desenho 4. Ele tá assim, depois parece outra circunferência, depois outra circunferência. O magnético, ele é sempre fechadinho, ó. Ele começa e termina em si mesmo, podemos dizer. Então, esse aqui é um campo, deixa eu anotar isso aqui, ó. Isso aqui é um campo magnético. O campo magnético, ele tem essa peculiaridade, ele é sempre fechado. O eletrostático, ele é aberto, beleza? Então, isso já matou o exercício. Aqui você poderia até trabalhar um pouquinho dos conceitos da regra da mão direita, que é o caso aqui desse desenho 4 que eu fiz. Então, ele seria basicamente uma bolinha assim, ó. Aí teria o pontinho aqui, aquilo que você já estudou na sua apostila. Então as linhas do campo magnético vão ser os seus dedos. E é basicamente assim. A linha vai ser os seus dedos. Tá vendo? Ó? Os seus dedos. E o dedão aqui vai apontar para onde está o sentido da corrente. Beleza? Lembrar um pouquinho desses conceitos aí das aulas de campo magnético da regra da mão direita, mas aqui nem precisava, é só lembrar disso. O campo eletrostático são abertos, eles vão embora. O campo magnético são fechados, as linhas de campo, beleza? Então, próximo e último exercício. Então vamos lá, vamos para a última questão de física e também a última questão da prova, a questão de número 90, finalmente. O gráfico abaixo representa a força F exercida pela musculatura erétora sobre a coluna vertebral ao se levantar um peso em função do ângulo entre a direção da coluna e a horizontal. Ao se levantar pesos com postura incorreta, essa força pode se tornar muito grande, causando dores lombares e problemas na coluna. Sensacional. Tá ali o gráfico da força pelo ângulo. Beleza. Com base nessas informações dadas no gráfico acima, foram feitas as seguintes afirmações. 1. Quanto menor for o valor do ângulo, maior o peso que se consegue levantar. Quanto menor for o ângulo... Tá. Então vamos com calma. Quanto menor for o ângulo, se o ângulo estiver aqui, ó, por aqui, maior, ele diz, não, quanto menor for o ângulo, maior é o peso que consegue se levantar. Eita. A princípio, parece fazer sentido, mas não faz sentido. Porque isso aqui, quanto menor for o ângulo, maior vai ser a força, concordo. Mas a força que você faz, esse gráfico aqui dá a força que você faz na coluna. Na coluna. Então, uma pessoa levantando o peso, ela faz uma força na coluna, o gráfico está dando. Então, quanto menor for o ângulo que você pegar um objeto, maior vai ser o peso que você faz na coluna. E ele diz assim, quanto menor for o ângulo, maior vai ser o peso que se consegue levantar. Não, menor vai ser o peso que você consegue se levantar. Maior vai ser a força que você faz na coluna, que você vai estar prejudicando. Então isso aqui está errado. Para evitar problemas na coluna, um halterofilista deve procurar levantar os pesos abandonando uma postura corporal cujo ângulo, o ângulo seja grande. Então quanto maior for o ângulo, menor vai ser o peso, a força que a coluna dele vai exercer. Faz sentido. Beleza. Deu para entender a pegadinha desse gráfico? E finalmente,
A3, quanto maior for o ângulo, menor a tensão da musculatura erétora ao se levantar o peso. Faz sentido. Então, quanto maior for o ângulo, quanto maior for esse ângulo, por exemplo, se for um ângulo de 90 graus, tá ligado? Aqueles caras que levantam peso, eles ficam com a coluna reta, sabe? Os carinhas estão aqui, eu sei lá desenhar o cara assim, ó. Eles ficam com a coluna reta para levantar aqueles pesos lá que eu não sei desenhar. Assim, ó. O cara vai levantar, o halterofilista, ele vai levantar um peso, ele deixa a coluna reta, ele faz um ângulo de 90 graus. Porque quanto mais o ângulo dele, a coluna dele ficar, o maior for o ângulo, menor vai ser a força que ele vai, a carga que ele vai fazer na coluna. Então essa aqui também está correta. Ou seja, nós temos a 2 e 3 corretas. Quase eu não vi aqui. A alternativa E é a nossa correta. Bom, então é isso, moçada. E terminamos aqui essa prova de 2012, cabulosa. Aquele exercício 2 foi difícil, exercício do ITA aqui dentro, exercício do Enem também, aquele de decaimento radioativo. Mas o toque que eu queria dar para vocês é o seguinte, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí, isso fortalece bastante a palavra, semeia a palavra consegue chegar a mais pessoas e tudo mais. Mas o importante também, se você tiver ainda dificuldade na matemática básica, acompanha o módulo que eu estou fazendo aqui, as playlists de UTI da matemática, ele começou agora e a gente vai terminar também isso. O importante nessa prova é, você olhou para essa prova, não conseguiu fazer agora, mesmo acompanhando os vídeos, relaxa, estuda um pouquinho mais os conteúdos de física, depois tente refazer essa prova. Se você conseguiu fazer essa prova me acompanhando no vídeo, entendeu o vídeo, faz o seguinte, dá um tempo dessa prova, daqui uns 15 dias tenta refazer essa prova sozinho. Por quê? A memória recente ainda está próximo de você. Deixa passar uns dias e tenta refazer de novo essa prova. É uma boa baliza a prova de 2012, essa prova é muito difícil de física, para que você tenha uma noção e se prepare para o pior. É uma prova complicada de física. Esse ano foi bem complicado. Mas é bom que se você treinar com complicado, quando você vai para a prova mesmo que você vai prestar, da FUVEST, ela vai estar mais tranquila. Mas é uma prova boa para se estudar. Então é isso, moçada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, me acompanha lá no Instagram também. E a gente vai trocando ideia por aqui. Forte abraço. Último recado. Não deixe de acompanhar o vídeo também que eu fiz sobre a FUVEST, dando dicas da FUVEST também para te ajudar. Então, forte abraço, te vejo na próxima como sempre e fui!